Pronto, tá gravando. Então, o que que nós tivemos até o momento? Nós tivemos aí uma, uma introdução à área de economia, falamos sobre o conceito, falamos sobre questões de princípios, né, levantamos questões importantes como trade-off, levantamos questões sobre a função do preço na economia, sobre você entender que os recursos são escassos e que você precisa dar o melhor destino possível, né, para esses recursos. Falamos aí da oferta e da demanda, entendendo mais profundamente o detalhe de como funciona essa mecânica, né? Vamos colocar dessa forma da economia de mercado. E falamos sobre a elasticidade, né? Que foi um outro assunto que está relacionado ali a uma mensuração. Você consegue medir ali aspectos ligados a essa questão de como que o preço, né? Como que a demanda reage ao preço e tudo mais. E dentro dessa aula vimos também questões relacionadas a conceitos do que é um produto de demanda mais elástica ou mais inelástica. E depois nós tivemos uma análise de dois materiais que eu trouxe aqui para vocês, né? E nós comentamos que foi relacionado a decisões econômicas na Argentina, que está repercutindo tudo aquilo que a gente falou, mas o importante e o interessante desse, dessa aula, né, dessa análise que nós fizemos, é que nós conseguimos perceber que todos os conceitos até então que a gente foi aprendendo, né, a gente consegue utilizar eles. Esses conceitos são importantes porque vocês pegam uma notícia e vocês conseguem é, esmiuçar mais, detalhar mais, entender melhor o que se passa. E como vocês já têm noções de economia, boas noções de economia que a gente está aprendendo até aqui e tem mais coisas aí para frente, a gente já consegue aí fazer boas interpretações, porque essa disciplina, na verdade, ela tenta fazer um geral sobre um tema tão grande que é a economia, né? Economia é um tema imenso, né? Ele é muito grande, existe o curso superior só para a área, né? Você vai passar 4 anos aí estudando, e depois você vai fazer especialização, e tem mestrados e doutorados na área. E a gente tenta trazer assim os pontos mais importantes, né, e de uma visão geral, e eu acho que a gente está conseguindo fazer isso de forma bastante positiva. Por mais que pareça ser algo besta, Ô, Bruna, desligar o fone aí, Bruna. moeda prata, alguns Ô, divertidos. alguém avisa aí. Aí, obrigado, Bruno. O que acontece? É, e hoje, né, nós vamos. Eu trouxe o assunto que a gente vai falar é renda nacional. A gente vai falar entender melhor do que é o significado do produto interno bruto nacional, né? Como que ele é calculado, o que significa a produção e a renda nacional. Então a gente vai estar falando de um assunto da macroeconomia, tá? O que mais? E a gente vai estar entendendo aí com mais detalhes. Inclusive eu trouxe duas notícias aqui que eu só vou comentar, a gente não vai ler, que saíram aí recentemente, a respeito justamente desse assunto da aula de hoje, tá bom? Então, para a gente falar da renda nacional, né, eu estou usando aqui como referência o livro Introdução à Economia, né, do Menkel, que é um autor de referência no estudo da disciplina de economia, né, um professor importante aí da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, são pessoas que dominam o assunto, escrevem, né? São professores, então eles têm uma didática, e a gente vai na cola de quem sabe, né? Então é importante a gente estar fazendo isso. Só um instante. Bom, voltando. E como é que o Mencken começa a aula, né? Ele fala o seguinte: quando você concluir os estudos, né, e for começar a procurar um emprego em tempo integral, a forma como ele colocou, mas a nossa realidade muitas vezes a gente sabe que a gente vai, no dia a dia nosso, a gente divide o tempo do trabalho com
com os estudos, com as tarefas da casa, né? Mas ele fala assim, olha, quando você terminar seus estudos e for se dedicar exclusivamente ao emprego em tempo integral, né, a sua experiência será moldada em grande medida pelas condições econômicas do momento. Em alguns períodos, as empresas de toda a economia, elas expandem a sua produção de bens e serviços, há uma expansão, né, contratação e tudo mais. O nível de emprego naturalmente vai aumentar, tá? E é mais fácil você conseguir encontrar um trabalho, tá? Em outros períodos, as empresas elas reduzem a produção, o nível de emprego tem uma queda, tá? E as pessoas têm dificuldade de encontrar um trabalho. Por que que isso é importante, né? Eu me lembro que quando eu me formei na faculdade em 2008, no meio de 2008, 2008 nós estávamos tendo ali para 2007, 2008, uma crise ali importante que financeira, né, que teve início ali nos Estados Unidos. Na verdade, ela teve início nos Estados Unidos, mas os fatores que envolvem a crise americana não são exclusivos dos Estados Unidos. Isso tem a ver com outros fatores, inclusive, que envolvem outras partes do mundo. Mas o que que acontece? Era um momento complicado. 2008, assim, foi o último grande momento que nós tivemos economicamente no mundo, assim, que nós tivemos aí alguns problemas. E a economia, ela tem esses altos e baixos, e isso a gente pode dizer que é praticamente um movimento quase que natural, ela sempre tem esses momentos aí. Então, ela sobe, sobe, uma hora ela vai descer. E depois que ela desceu, uma hora ela tende a subir. Então, ela fica aí nessa onda. E o que que acontece? É, Só que agora, atualmente, nós estamos passando por outros momentos, né? Então, agora de 2020, nós tivemos aí um outro momento. As causas são diferentes, agora está relacionado ao vírus e tudo mais. Mas eu me lembro que em 2008 eu tinha acabado de formar e foi muito difícil uma colocação, né? Eu tentei na cidade onde eu tinha me formado, depois mudei para outra cidade, estava complicada, eu fui mudando até que uma hora eu mais ou menos me encaixei aí, mas não foi nada fácil, né? Eu esperava que seria muito mais fácil, né? Mas o momento que eu vivi naquele ano de 2008, recém-formado, as coisas não fluíram aí como eu achava que ia ser, tá? E quando eu falo que não fluíram, não é o fato de você não ser contratado, é o fato da pessoa nem sequer dar o trabalho de pegar seu currículo, né? É pior ainda, né? É você levar o seu currículo na esperança de que a pessoa possa ali olhar e conversar com você, falar, olha, a gente não tem vaga no momento, mas assim que tiver alguma vaga, a gente chama você para uma entrevista, alguma coisa assim. Então era uma coisa assim tensa, tá? E como a saúde geral da economia afeta profundamente todos nós, as mudanças das condições econômicas, elas costumam ter bastante relevância para a vida de todos, né? Então, todos nós, brasileiros, estamos dentro de um cenário que a gente pode denominar como economia brasileira, que pertence a um cenário maior ainda que a economia global. Nós fazemos parte. Então, as coisas que acontecem fora do Brasil in- influenciam a nós, tá? E se você restringir um pouco mais, nós estamos na região do estado de São Paulo, então nós podemos aí ir diminuindo até chegar à cidade e tudo mais, né? Então, assim, só que num cenário maior, a gente pode classificar aí dentro da nossa economia nacional, né? Então, tem várias notícias importantes surgindo nacionalmente e internacionalmente que estão relacionadas à economia e que são importantes para nós, tá? E é interessante que é importante destacar que tem várias notícias muito comuns que saem nas mídias, né? Que estão relacionadas à disciplina, como, por exemplo, produto interno bruto, que a gente vai estudar sobre ele hoje também, né? É, questões relacionadas ao aumento de preço, no caso, a inflação, é,
porcentagem de força de trabalho que está sem emprego, então é desemprego, taxa de desemprego. Você pode falar de despesa, vendas no varejo, déficit e tudo mais. São todos assuntos aí ligados à área macroeconômica, tá? E o que seria essa macroeconomia? Porque quando você pega a disciplina de economia, né, as pessoas da área, né, os estudantes da área, eles dividem, né, os estudiosos da área dividem a disciplina em dois grandes blocos que eles encaixam seus temas de assunto em alguns dos dois, né? A macroeconomia é o estudo da economia como um todo, né? O objetivo da macroeconomia é explicar mudanças econômicas que afetam muitas famílias, as empresas e os mercados. Eles lidam com essas questões, como eu disse, o PIB, inflação, taxa de emprego e tudo mais. Já a microeconomia é o estudo de como as famílias e as empresas individuais tomam decisões, interagem umas com as outras. Então, eles. Eu só estou falando aqui para vocês para que vocês saibam, tá? Que existe essa diferença. A gente não precisa se preocupar com isso, mas saibam que existe essa diferença aí da forma como a economia é classificada, porque tem uma microeconomia que estuda a parte ali, os gastos familiares. Como que uma pessoa gasta sua renda? Como uma pessoa, como uma família poupa? Como uma família investe? Como que uma família interage com outras famílias? Isso são assuntos da microeconomia. A macro vai lidar com questões grandes. Inflação, que envolve todas as famílias, né? Produção, produto interno bruto, né? Que envolve todo um país e por aí vai, tá bom? E o PIB, ela é uma estatística econômica que é acompanhada com mais atenção porque ela é considerada a melhor medida do bem-estar econômico de uma sociedade. Então, por que que o PIB é importante, né? O Produto Interno Bruto. Ele é importante porque ele é considerado pelos economistas a melhor forma de você avaliar o bem-estar econômico de uma sociedade, tá? A gente vai discutir um pouco sobre isso ao longo da aula, tá bom? Bom, e como que funciona essa questão de renda e despesa da economia? Calma que a gente vai... Ah, professor, você só falou isso e já parou? Calma, a gente vai... Toda aula a gente vai estar direcionando tudo que eu vou falar gira em torno do assunto PIB, tá? A gente vai falar, vai voltar nele várias vezes, tá? Igual na nossa aula de conceito. A gente vira e mexe, a gente está voltando. Se você Por que que ele é considerado, né, a melhor medida de bem-estar econômico de uma sociedade? Porque a mesma forma como você avalia a situação econômica de uma pessoa, como que você avalia a situação econômica de uma pessoa? Você olha para a renda dela, né? Então, conhecendo a renda de uma pessoa, você tem ali uma ideia, né, das suas possibilidades financeiras, tá? Então, a pessoa tem renda de 2 salários mínimos, 1,5 salário, um salário mínimo, 4 salários mínimos, né? 10. E com isso, você consegue ter ali uma ideia das suas possibilidades, né, de consumo, de ação, de investimento. Uma pessoa com renda elevada, ela tem mais facilidade para pagar pelos bens necessários e supérfluos que existem, né? Ou seja, uma pessoa que tem mais renda, ela tem essa facilidade maior de pagar por aquilo que ela deseja, e também isso pode levar tranquilamente a um maior consumo, uma mudança de comportamento de consumo e tudo mais, tá? E essa mesma lógica, ela se aplica à economia de um país. Se você julga a situação econômica de uma pessoa pela renda, essa mesma lógica a gente aplica a um país, né? Então você vai avaliar se uma economia vai bem ou mal, é natural examinar a renda total obtida por todos os membros da economia, tá? Então, essa é a função do produto interno bruto, tá?
ela vai examinar, né, ela vai conhecer aí a renda total obtida por todos os membros de uma economia. Então, para calcular, por exemplo, o produto interno bruto do Brasil, você vai pegar, né, a renda obtida por todos os brasileiros, tá? E você vai somar. Você vai chegar num número. 2 trilhões e não sei quantos bilhões aqui de reais. Então, isso é tudo que os brasileiros, né, tiveram de renda. Só que esse conceito, ele é um pouco mais, e à medida que a gente for avançando, ele é um pouco mais complexo. Não se trata apenas de renda. Na verdade, a gente vai ver que tem duas formas de você avaliar o produto interno bruto, tá? O PIB mede duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ela mede a renda total de todas as pessoas da economia e a despesa total com bens e serviços produzidos na economia. Então, o produto interno bruto, ele traz no seu número duas informações. Ele traz a renda que todo mundo teve somada no país e ele traz, né, a despesa dessas pessoas, de todas essas pessoas, né, com, com compra de bens e consumos, por exemplo. Tá? É o mesmo número, tem dois significados diferentes. Ele significa a soma da renda de todo mundo, assim como a sua despesa no consumo de bens e produtos. Tá? O PIB ele consegue medir tanto a renda total quanto a despesa total, porque, na verdade, as duas coisas acabam sendo a mesma coisa. Para a economia como um todo, a renda deve ser igual à despesa, tá? Por que deve ser a renda igual à despesa? Pelo simples fato, ó, a renda de uma economia ela é igual à despesa porque cada transação envolve duas partes, um comprador e um vendedor. Cada real de despesa de um comprador corresponde a um real de renda de um vendedor, tá? Então, bom, já entendemos que o PIB ele é considerado a melhor medida do bem-estar econômico de uma sociedade. A gente vai chegar a falar desse bem-estar, tá? Então, ele vai avaliar é, o bem-estar econômico de um país através do seu PIB. Só que o PIB, como eu coloquei até agora, é um valor grande, valor que soma todo mundo, tá? Nós ainda vamos fazer o PIB per capita, ou seja, por cabeça. Nós vamos ver quanto que cada brasileiro ganha em média. Então, você pega o valor total do PIB, tá? Já abri um parênteses, já estou me adiantando um pouco. E depois você vai dividir pela quantidade de brasileiros. Então, pega lá não sei quantos trilhões de reais, divide por 200 e alguma coisa de milhões de brasileiros, você tem um valor que é uma renda média. Por quê? Porque tem brasileiros ali que não ganham nada e tem brasileiros que ganham 2 milhões de reais por mês, tem brasileiros que ganham 50 mil por mês, tem brasileiro que ganha 4 mil por mês, 1.500 por mês. Então, um valor médio, tá? Então, a gente joga todo o dinheiro de todo mundo numa panela e depois a gente tira a média para ver como que tá. Mas olha só, o que que é importante a respeito do PIB? De que ele vai mostrar para a gente a renda total das pessoas de um local. Então, a gente calcula esse PIB dentro dos limites de um país, geralmente. E geralmente, o período mais utilizado é o ano. Então, você pega assim, Brasil, ano de 2020. Suíça, ano de 2015. Então, você estabelece ali, tá? Mas isso fica a critério. Se você quiser pegar, por exemplo, e calcular o PIB do estado de São Paulo e o PIB, por exemplo, de Santa Catarina, aí é possível também, não tem problema nenhum. Mas o PIB, ele também, e embora ele seja usualmente falado mais em termos de valores em cada ano, né? Ele é avaliado também trimestralmente, ou seja, 4 vezes ao ano o pessoal faz um balanço ali do PIB
do país, tá bom? Bom, e por que que ele fala que ele mostra tanto a renda de todos os brasileiros somados como a despesa de todos os brasileiros somados? Porque o PIB, ele pressupõe que esse dinheiro alguém está dando e alguém está recebendo. Então, por exemplo, eu estou dando R$ 100 para comprar 4 livros. Alguém está recebendo esses R$ 100. Então, ele significa tanto que todo mundo está ganhando ou que todo mundo está gastando. É nesse sentido, tá? É bem tranquilo. Bom, e outra maneira de você enxergar a igualdade entre a renda e a despesa, que ajuda também a facilitar esse entendimento nosso de renda e despesa, é por meio do diagrama do fluxo circular de renda, tá? Nossa, o que que é isso? Eu vou explicar aqui sem dificuldade. Isso nada mais é, pessoal, do que o seguinte. Você tem de um lado as famílias e de outro as empresas. Como que o dinheiro circula entre famílias e empresas? As famílias pegam seu dinheiro e mandam para as empresas porque elas estão comprando produtos e serviços. As empresas pegam o dinheiro que elas ganharam e mandam para as famílias porque elas trabalham para as empresas. Então, esse diagrama de fluxo circular de renda, eu nem precisei desenhar porque ele é muito simples, nada mais é do que ele mostra como que o dinheiro vai circular ali entre famílias e empresas. As empresas pagam salários para os trabalhadores pegam seu salário e compram o produto das empresas. O dinheiro fica girando ali entre essas duas partes. É claro que é um modelo bastante simples, a economia ela é mais complexa que isso, tá? Mas ajuda a gente a entender um pouquinho, tá? Bom, na economia o dinheiro flui continuamente das famílias para as empresas e vice-versa, tá? Esse fluxo monetário ele é medido justamente pelo PIB. Como eu disse, a economia real naturalmente ela é mais complexa do que essa representação que eu disse, tá? Em particular, as famílias, por exemplo, elas não gastam toda a sua renda. Né? Então, nós temos casos aí de diferentes comportamentos familiares com o seu dinheiro. Então, nem todo mundo gasta toda a sua renda. Tem famílias que gastam toda a sua renda e tem famílias que não. Algumas famílias acabam poupando, né? É, e também tem a questão dos impostos, né? Os impostos é uma parte da renda das famílias que você destina para o Estado, tá? Que mais? É, além disso, famílias não compram todos os bens e serviços produzidos na economia, né? Alguns bens e serviços são comprados pelo governo e outras empresas e por outras empresas que planejam usar no futuro na própria produção. Então a gente vai estar falando agora que existem formas de circular esse dinheiro aí, tá, na economia e que existe algumas exceções, porque que algumas coisas não entram no cálculo do PIB e algumas coisas entram no cálculo do PIB. Então aqui a gente precisa diferenciar alguns pontos, porque até agora a gente falou que toda renda entra no PIB e toda despesa entra no PIB, né? Tudo bem, até que tá certo. Porém, a gente vai ver que você vai descobrir que nem todos os valores que circulam na economia, ele é captado pelo PIB, né? E ele não é captado pela forma como as pessoas podem estar utilizando o seu dinheiro. Então, quando a gente está falando de estoque, por exemplo, algumas outras coisas, precisam prestar atenção. Existe a economia também, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, a economia informal. Uai, se o produto não emite nota fiscal, se você comércio de produtos ilegais como drogas, contrabando, existem várias coisas aí, tá? Você, por exemplo, pagou R$ 10 por uma pessoa é, cortar ali, podar sua árvore, pagou lá R$ 20 para podar sua árvore. Isso aí é um dinheiro que circulou na economia, tá? E que
dependendo, ele pode nem aparecer nesse PIB, né? Então, existe aí alguns valores aí que ele pode ficar oculto. Então, a gente sabe que a economia, em números reais, ela é até maior do que o valor apresentado. E isso varia de país para país. Existem países que a economia é informal, vamos dizer assim, né? Ela, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, é em torno de 8, 10% de todo o PIB deles é um valor não detectado, né? E agora, alguns países, esse valor é muito mais, né? Se você chegar na Bolívia, 60% de tudo que da economia está focado na economia informal, para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem valores assim que varia de país para país, tá? Bom, tá, mas então vamos ver aqui qual que é o conceito do PIB. Vamos lá. O PIB, Produto Interno Bruto, que é um conceito que vocês vão ouvir muitas vezes, né, na vida de vocês, tá? Ele é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período, tá? E aqui a gente vai pegar parte por parte, como a gente fez com o conceito de economia, né? Para ver o que que significa tudo isso. Então, produto interno bruto é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período. Bom, é, no caso do PIB, né, a gente faz o seguinte: a gente pega todos esses produtos que são produzidos no Brasil em determinado período, né, todos os serviços, tá? Soma tudo, tá? E você vai usar o preço de mercado, o preço atual, tá? Então, o PIB é o valor de mercado de todos, né? Então, inclui todos os itens produzidos na economia e vendidos legalmente nos mercados. Mede o valor de mercado não só de maçãs, laranjas, né, como peras, uvas, livros, ingresso de cinema, corte de cabelo, serviço de saúde e assim por diante, tá bom? O PIB, ele desconsidera todos os itens produzidos e vendidos ilegalmente, tá? Exclui também itens produzidos e consumidos em casa. Então, é, tudo que é aquilo que é feito de forma ilegal não é contabilizado pelo PIB, tá? E produtos que você produz na sua casa e consome, ele também não entra no PIB. Por exemplo, você na sua casa tem ali uma horta e você tem alface, tem cebola, tem um monte de coisa ali que você vira e mexe está consumindo aquilo, né? O que que acontece? É, uma cabeça de alface ela tem um valor. Só que como esse produto não foi para o mercado, você mesmo plantou e você mesmo consumiu, ele não entra no PIB, tá? Ele não foi para o mercado, ele não teve um outro destinatário, né? Então, é importante você ficar atento a isso, tá? É, de bens e serviços. Então, PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços. Isso inclui tanto bens tangíveis, como alimento, roupas, carros, quanto serviços intangíveis, né? Como faxina, uma consulta médica. Isso também tudo entra na conta do PIB. E ele fala que esses bens e serviços finais, tá? Então, PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais. Então, aqui está uma questão importante para a gente entender, tá? Se tem uma empresa que produz, por exemplo, celulose e depois essa celulose é vendida para uma gráfica que vai produzir o livro,
a gente precisa entender que aquela celulose, ela não pode ser contabilizada duas vezes. Por isso que falo no conceito de PIB, bens e serviços finais, tá? Então, depois que o livro estiver pronto, o livro é um produto final. Aquele papel produzido foi um produto que, embora ele tenha, vamos dizer assim, um acabamento, ele possa ser utilizado de outras formas, mas ele é considerado como um bem intermediário. Ele faz parte de um processo produtivo, tá? Então, como parte de um processo produtivo, ele não pode ser contabilizado. Por exemplo, R$ 1.000 em papel e depois R$ 1.000 em livro que veio desse papel. Não, tá? Então, enquanto o livro não estiver pronto, porque o livro pronto, ele vai abranger o valor do produto final. E o produto final leva em consideração todos os custos intermediários, tá? Então, a razão é que o valor dos bens intermediários já está incluído no bem final. Então, você não pode contabilizar os produtos intermediários, que eles fazem, que são peças ou partes de outros produtos, né, que precisam dessas partes para serem acabados, tá bom? É, uma exceção importante a esse princípio surge quando um bem intermediário é produzido, em vez de ser usado, é acrescentado ao estoque, tá? Existe algumas exceções, eu só estou entrando um pouquinho mais nesse detalhe, mas eu não quero que vocês se preocupem com isso, vocês já entenderam o que eu quis dizer. Mas assim, existe algumas situações em que mesmo que o produto não seja usado, né, o fato dele ser armazenado para um uso posterior, tá? Se for nessa condição, ele for comprado para ser armazenado, então quer dizer que ele não fez parte do produto final. Aí sim poderíamos usar esse valor e contabilizar no PIB, tá? Mas aí a gente tá, eu só estou citando para vocês, né, um pouco mais assim de detalhes o conceito do PIB, tá? Mas só para que vocês saibam. Vamos voltar e terminar o conceito aqui para terminar de analisar os últimos detalhes. Então, o produto interno bruto é o valor de mercado, tá? De todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período. Bom, o PIB ele mede o valor da produção dentro dos limites geográficos estabelecidos. No caso, a gente pode pegar, por exemplo, o Brasil. Então, a gente calcula do Brasil, tá? Em um dado período. Então, você precisa determinar o valor. Geralmente, por convenção, eles determinam essa análise anual, embora eles façam também a análise do trimestre, tá bom? E antes da gente falar dos componentes do PIB, que são 4, eu acabei achando aqui algumas informações sobre o PIB que saíram. Uma saiu hoje, a outra saiu hoje também. Então, estão atualizadas. Então, PIB supera expectativas e Brasil cresce 1,2% no primeiro trimestre. Então, olha só, vamos ver aqui. Segundo dados divulgados na terça-feira, 1º de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Produto Interno Bruto, PIB, do país registrou um crescimento de 1,2% no primeiro trimestre de 2021. Na comparação com os últimos 3 meses do ano passado, em relação ao primeiro trimestre de 2020, o avanço foi de 1%. O resultado veio acima da mediana das expectativas de 55 instituições financeiras e consultorias do mercado, que projetavam uma alta entre 0,5% e 0,8%. Tá? Como noticiamos ontem, segundo o boletim do Banco Central, a estimativa de mercado para o crescimento da economia brasileira em 2021
é de 3,96%. Na semana passada, o economista-chefe da BTG Pactual e secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que o PIB do país pode fechar o ano em alta de mais de 4%. Então, olha só, o que ele está falando aqui? Que o Brasil, segundo os levantamentos do IBGE, uma informação econômica que eles identificaram nos 3 primeiros meses desse ano, então nós tivemos janeiro, fevereiro e março, um crescimento de 1,2% na economia. Então, você pega todo aquele volume, né? Então, vamos voltar lá. Então, você vai somar toda a receita dos brasileiros, né? Ou você pode ter como todos os gastos do seu consumo em bens e serviços, e isso cresceu 1,2%. Esse valor é um bom valor. É um bom valor, tá? Às vezes a gente vê 1,2%, parece tão pouco, mas não é, pessoal. Você pega trilhões de reais de PIB e adiciona 1,2%, você vai ter alguns bilhões de reais, dezenas, centenas de bilhões de reais de crescimento na economia. Isso significa que se teve esse aumento no PIB, né, nós poderíamos conjecturar, né, que tá, o cenário está melhorando, vai ter uma retomada no consumo, você vai ter mais geração de emprego, por aí, tá? Então, quando a gente vê notícias que falam no aumento do PIB, significa que foi gerada aí riqueza, foi tendo mais dinheiro aí rodando dentro da economia, tá bom? Uma outra notícia de hoje, que também está relacionada ao PIB, é essa aqui, ó. Notícia pequenininha, tá? Goldman Sachs revisa a projeção do PIB do Brasil para 5,5. Após a divulgação do resultado do PIB do Brasil no primeiro trimestre desse ano, o Goldman Sachs, que é uma agência aí que lida com essas avaliações aí, mas eles nem sempre acertam, viu? Costumam errar bastante até. A estimativa do banco passou de 4,5 para 5,5 a porcentagem do crescimento do PIB brasileiro em 2021, para 2021, considerando um cenário sem escassez no fornecimento de energia e projetando uma situação menos complicada de epidemia de Covid em 2019. Então, essa empresa que faz essas análises econômicas, ela é famosa, tá? Ela fala assim, olha, se a gente não tiver problemas com fornecimento de energia no Brasil e se a questão da pandemia não ficar bem pior, a gente acredita que o Brasil vai crescer 4,5% a 5,5% no PIB. Esperamos, aí abre aspas, né? Esperamos que a economia se recupere visivelmente nos próximos trimestres, em conjunto com o progresso da vacinação contra o Covid, uma reabertura gradual da economia, estímulo fiscal renovado e recuperação da confiança do consumidor e das empresas, afirmou o chefe da pesquisa econômica do Goldman Sachs lá. Como noticiamos mais cedo, o resultado do PIB nos 3 primeiros meses do ano superou as expectativas de 55 instituições financeiras e consultorias do mercado, que projetavam uma alta entre 0,5 e 0,8, e foi de 1,2. Segundo o boletim Focus dessa semana, divulgado pelo Banco Central, a estimativa do mercado para o crescimento da economia brasileira em 2021 é de 3,96. Na semana passada, o ex-economista-chefe do BG Pactual afirmou que o país pode fechar até em 4%. Então, olha só, vocês veem que tiveram uma ideia de que seria 3,96, uns chutaram 4, outros estão chutando até 5,5. Então, essas notícias que saíram hoje, então, são notícias importantes que vocês sempre vão estar vendo notícias sobre o PIB na vida de vocês. E é interessante saber de onde que vem esse conceito, o que que ele avalia,
quais são os componentes do PIB e quais coisas eles significam em termos reais para as nossas vidas, né? Então, o crescimento do PIB está mostrando bons sinais econômicos no país, né? Vai trazer e tende a trazer um cenário aí melhor de contratação, de geração de emprego, de aumento de consumo e tudo mais, tá? E o que é, continuando agora, o nosso livro, volta para o livro aqui, quais são os componentes do PIB? Então, é importante e é bom que eu estou procurando agora sempre trazer algumas notícias bem atuais aí para vocês, para a gente fazer essa disciplina trazendo conceitos e, ao mesmo tempo, tendo uma atualização dessas notícias econômicas. E espero que até o final aí da nossa disciplina, vocês, como profissionais na área de administração, fiquem atentos a esses dados, tá? Porque economia é totalmente ligado com administração. Nós, administradores, precisamos ter à mão, né, essas informações aí que vêm da economia. Bom, os economistas, eles estudam a composição do PIB de acordo com diversos tipos de dispêndio, ou seja, formas de despesa, tá? Então, os economistas, eles vão calcular esse PIB somando 4 diferentes classificações, 4 grupos diferentes. É só uma conta de somar, tá? Então, eles colocam assim, que o PIB ele é igual ao consumo mais o investimento mais as compras do governo mais as exportações líquidas, tá? Então, você soma essas despesas aí, né? Nesses 4 setores e você vai ter aí o valor do PIB. E o que é o consumo? Que é o primeiro componente que a gente vai analisar do PIB. O consumo é a despesa das famílias em bens e serviços, tá? Então, tudo que as famílias, quando a gente fala família, somos nós. Então, pode ser um indivíduo que mora sozinho, pode ser o casal, pode ser o pai, a mãe e os filhos. Então, são os grupos ali. Então, o consumo, ele é entendido como toda despesa que as famílias têm em bens, ou seja, comprando produtos e também consumindo serviços. Então, se você compra shampoo, se você vai cortar o cabelo, se você vai para o cinema, se você abastece de combustível seu carro, ou seja, aqui está a nossa vida aí do dia a dia no nosso consumo, tá? Com exceção de compra de novas moradias, tá? Só é uma observação aqui, tá? Então, os economistas resolveram excluir, né, a compra de novas moradias do consumo de bens e serviços. E aí, eles abrem aqui um parêntese e falam por que deve ser para lá e não para cá, e essa discussão, ele dá uns que são mais favoráveis, outros não, mas beleza, de qualquer forma, a compra de novas moradias, ela faz parte do PIB, mas ela não entra nesse componente, ela entra em outro, tá? Ela é contabilizada, mas não como consumo, tudo bem? O segundo componente é o investimento, tá? O investimento é a compra de bens que serão usados no futuro para produzir mais bens e serviços. É a soma das compras de bens, repetindo, é a soma das compras de bens de capital, estoques e estruturas. Então, o investimento é a compra daqueles bens que eles serão usados no futuro
para produzir mais bens e serviços. Então, o que que ele entende como investimento? Bens de capital. O que que é bens de capital? A gente aprende em contabilidade. Bens de capital são produtos que eles servem para você criar novos produtos. Algumas vezes vocês vão encontrar notícias, e esse é um dado importante. Quando fala assim bens de capital, isso é um sinalizador muito importante em termos econômicos, tá? Por quê? Porque fala assim, vamos supor, o Brasil teve um crescimento, um aumento de 6% no consumo de bens de capital. Isso é muito bom. Isso significa que empresas estão sendo criadas, empresas estão expandindo, novas indústrias estão surgindo, tá? Então, bens de capital são máquinas, né? São produtos ali que fabricam produtos, ou seja, se você está vendo que os bens de capital estão sendo consumidos, significa que tem empresas surgindo e tem vagas de emprego que vão aparecer, tá? Então, o investimento, ele abarca os bens de capital, estoques e estruturas. O investimento em estruturas inclui os imóveis residenciais novos, né? Então, os imóveis novos, eles saem de consumo e os economistas classificam eles em investimento, tá bom? Por convenção, a compra de uma casa nova é a única forma da categoria de despesa das famílias classificada como investimento e não consumo. Então, é uma convenção deles lá. Eles criaram uma regra e tá bom. Só um detalhe, um pouquinho aí sobre a questão do estoque, tá? Os bens acrescentados aos estoques, eles são partes da produção do período em questão. Porque quando a gente vê o conceito de PIB, a gente viu lá que é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período. Ou seja, o último pedacinho do conceito fala da questão do tempo, né? Então, é, mesmo que se uma peça, se se um produto que faz parte de um produto final, se ele não for utilizado diretamente no produto e sair um produto final, se ele ficar parado em um estoque, ele precisa ser contabilizado, porque ali também tem trabalho, tem material, tem gasto de energia, aquilo ali também é um bem, né? É um bem físico, então aquilo ali precisa ser contabilizado. Se ele já vai direto para o produto final, aí você vai lá no produto final e já soma o valor de tudo. Então, o valor de um produto final pressupõe e inclui todo o valor de várias as peças que fazem parte do produto final, certo? Isso a gente sabe. Agora, se esse produto ficar parado e não for para o produto final, ele precisa ser contabilizado, mas só se ele ficar parado em estoque, tá bom? Quando ouvir a palavra investimento, tá? A gente pode pensar em investimentos financeiros, como ações, debêntures, fundos mútuos e não sei o quê, né? No entanto, como o PIB mede os gastos com bens e serviços, aqui a palavra investimento se refere à compra de bens, tá? Como equipamentos de capital, estrutura, estoque utilizados para produzir outros bens. Tá, tudo bem, isso aqui já ficou entendido, a gente vai para o terceiro componente. Então, o PIB é a soma do consumo mais o investimento. A gente viu sobre o consumo, tá? A gente viu sobre o investimento. Então, consumo, despesa das famílias em bens e serviços. Ponto. Vai excluir as casas novas, né? As moradias novas. O que é investimento? Segunda parte. É a compra de bens que serão usados no futuro para produzir mais bens ou serviços. E isso inclui os bens de capital, né, que são máquinas, equipamentos que vão gerar outros produtos, estoques e estruturas. E aqui, uma nova construção é classificada pelos economistas como estruturas. E vamos lá, então, conhecer o nosso terceiro componente do PIB,
compras do governo. As compras do governo incluem os gastos em bens e serviços dos governos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, tá? E isso inclui os salários dos funcionários e as despesas em obras públicas. Então, terceiro componente do PIB são entendidos como compras do governo. Eles até, em alguns, podem até receber algum outro nome, esse compras do governo, né? Como despesa de consumo e investimento bruto do governo, tá? E tudo mais. Mas o autor falou, não, não vamos ficar com compras do governo, que isso aqui já satisfaz o conceito. Então, compras do governo é todos os gastos em bens, ou seja, produtos, e também serviços que os governos municipais, estaduais e federais consomem. Isso está incluído também o gasto de salário com todo o funcionalismo público, seja ele federal, estadual, municipal, tá? Além de despesas em obras públicas. Então, toda obra pública, tá? Isso também entra no cálculo como compras do governo. E por último, o último componente do nosso PIB, tá? São as exportações líquidas, tá? As exportações líquidas, o que que elas são? Você pega, são iguais às compras feitas pelos países estrangeiros, eles compraram no Brasil, né? Então, tudo que eles compraram de bens produzidos no Brasil, tá? Menos as compras que os brasileiros fizeram do estrangeiro. Então, você pega toda a exportação brasileira e subtrai, você retira tudo que nós compramos de fora. Então, isso aí são as exportações líquidas, tá? Esse valor pode ser, ele pode ser positivo ou negativo, mas ele vai entrar na conta ali, tá? E aí, nós temos aí o nosso cálculo do PIB com esses 4 componentes. Vamos aqui fazer uma recordação aqui. Bom, o PIB, Produto Interno Bruto, é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em determinado período. Ou seja, você pega toda a receita de todos os brasileiros, soma e acha um valor gigante, né? E ele corresponde também a toda a despesa, né, de todos os brasileiros. Por que que ele classifica tanto a receita como a despesa? Porque entende-se que se alguém está comprando alguma coisa, alguém está dando dinheiro e alguém está recebendo. Então, R$ 100 a menos para mim é R$ 100 a mais para a Heloísa. Então, por isso que ele pode ser visto sob essas diferentes formas. Porque a conta tem que fechar na contabilidade, tá? E aí nós vimos aí o conceito, que a gente vai viu partes por partes do conceito, tal. E aí a gente precisa dar uma continuidade aqui, porque tem mais alguns pontinhos importantes para a gente finalizar nossa aula sobre PIB, tá? Só para que vocês saibam que existe, mas a gente não precisa entrar nessa área aqui, porque o negócio começa a ficar mais profundo, mais específico, mas só para que vocês saibam, o PIB ele pode ser classificado como PIB real, tá? Só que você quer, vamos colocar como nota de curiosidade, tá? Existe o PIB real e tem o PIB nominal, tá? Então existe uma pequena diferença, tá? A gente acabou de ver que o PIB ele mede a despesa total em bens e serviços em todos os mercados de uma economia, tá? Se você percebe que a despesa aumenta de um ano para o outro, ou seja, o consumo dos brasileiros aumentou entre do ano de 2020 para o ano de 2021, né? Então a gente pode chegar a seguintes afirmações, se caso isso ocorra.
ou a economia está produzindo uma quantidade maior de bens e serviços, ou os bens e serviços estão sendo vendidos a preços mais elevados, tá? Então, quando a produção de bens e serviços ela é avaliada a preços correntes, ela é denominada PIB nominal. O que que é um PIB nominal? Você pega a quantidade de produtos que foi consumido e você utiliza o preço atual, o preço de mercado de hoje. Quanto que é um cachorro-quente hoje, tal, tá? E o que que é o PIB real? É a produção de bens e serviços avaliados a preços constantes, tá? Por exemplo, para você obter a medida de um montante produzido que não seja afetada pelas variações nos preços, sem levar em consideração a inflação, entre as outras coisas, eles usam o PIB real, que é a produção de bens e serviços avaliada a preços constantes. Então, olha só, por que que existe essa diferença? Só para vocês saberem. Porque é o seguinte, de um ano para o outro, pode mudar não só a quantidade de bens produzidos, mas também o valor dos produtos. Então, isso pode gerar uma confusão e os economistas eles procuram separar uma coisa da outra para eles verem realmente o que está acontecendo. Porque, como a gente viu, se aumenta, por exemplo, o consumo dos brasileiros de um ano para o outro, isso significa, será que houve mais bens e serviços produzidos? Ou esse valor está relacionado ao aumento de preço? Então, eles vão procurar diferenciar. E como que eles podem fazer para tentar diferenciar? Como que eles fazem, na verdade? Eles pegam a quantidade de produtos, né? E eles, no caso, quando eles querem ver o PIB real, eles mantêm o preço constante. Então, eles pegam o valor do cachorro-quente de 2010 e congelam esse valor. E aí eles pegam quantos cachorros-quentes foram produzidos em 2010 vezes o valor do preço do cachorro-quente de 2010. Pronto, temos um valor. E em 2011, você pega a quantidade de cachorro-quente de 2011 e o preço de 2010, e não o preço de 2011. Se você usar a quantidade de cachorro-quente de 2011 e o preço de 2011, isso é o PIB nominal. Você está pegando a quantidade com o valor atualizado. Se você quiser pegar a quantidade com o valor fixo só para você ter uma comparação, aí você está falando do PIB real. Tá? Só que a partir desse conhecimento de PIB real e nominal, nós chegaremos num negócio chamado deflator de PIB, onde você vai pegar o PIB nominal e dividir pelo real e multiplicar por 100. Tá? E para que que serve isso? Pessoal, isso aqui é só curiosidade, pelo amor de Deus. Fiquem tranquilos, porque as coisas aqui viram coisas para economistas, tá? Só para vocês saberem que o que se passa na cabeça deles que adoram fazer cálculos e tudo mais. Então, é, você vai ter que o deflator do PIB ele é uma medida do nível de preços calculada, tá? Como a razão entre o PIB nominal e o PIB real. E para que que você precisa saber esse deflator do PIB? Porque você consegue medir a inflação, a taxa de inflação de um ano, por exemplo, você pegando, quero saber a taxa de inflação de 2019. Você pegue esse deflator do PIB do ano de 2019 menos o deflator do PIB do ano de 2018, divide pelo deflator do PIB do ano de 2018 e multiplica por 100. Aí, as contas, elas parecem que são difíceis, mas até agora é só uma divisão e uma multiplicação. Mas o que eu estou falando é que você chega num conceito e a partir daquele conceito, por exemplo, o PIB ele é um conceito, mas ele se transforma em números reais. Com esses números reais, eles criam equações que vão falar sobre o PIB que eu quero identificar. E aí eles jogam o PIB de o real e o nominal e eles vão chegar a um negócio chamado deflator de PIB.
Com esse deflator, eles vão usar essa equação de um ano e comparar com o outro, e aí eles vão conseguir perceber uma taxa de inflação e tal. Só que aqui a gente já está cavando muito embaixo, tá? Então aqui não é da nossa área, tá? Mas saibam, assim, de que com um conceito que a gente entendeu, que é importante entender, e a gente, é claro que as coisas mais básicas a gente precisa saber. Mas a partir desses conceitos, eles vão cavando para chegar em outras respostas econômicas, tá? Então, só estou trazendo isso aqui para que vocês saibam que o assunto continua, tá? Se você quiser, o negócio vai longe. E para encerrar nossa aula, qual que é a relação do PIB com o bem-estar econômico? Tá? O último assunto, a gente mata ele rapidinho. A gente viu que no início do capítulo, né, que o PIB é a melhor medida de bem-estar econômico de uma sociedade, tá? Então a gente já entendeu o que é PIB. E aí, o que que acontece? O PIB ele mede tanto a renda total quanto a despesa total da economia de bens e serviços, em bens e serviços. Assim, o PIB per capita fala das rendas e despesas do indivíduo médio na economia. Então, quando a gente fala aqui, eu quero trazer o PIB per capita. O que que é uma coisa per capita? É só você, que significa por cabeça. Então, é só você pegar o total e dividir pela quantidade de pessoas. Isso significa per capita. Então, você pega lá o PIB brasileiro, pega toda essa quantidade absurda de dinheiro, você vai dividir por 212 milhões de brasileiros, 210, 208, eu não sei exatamente qual que é o valor atual, mas nós já somos 210 milhões de brasileiros aí, aproximadamente. E você vai chegar num valor médio, tá? Num valor ali, e aí a gente sabe que ele é só uma representação, tá? E aí tem uma questão interessante. Bom, mas o produto, o PIB, ele consegue ter uma ideia de quantos R$ 1.000 tem por cabeça no Brasil, entendeu? Então a gente faz essa conta. Tinha um valor aqui que trazia até o Brasil aqui, mas era um valor que deve estar bastante desatualizado, tá? Mas se vocês fizerem uma pesquisa rápida, inclusive se alguém quiser fazer essa pesquisa para mim no Google, é só colocar assim, PIB per capita Brasil 2020. Escreve isso no Google, PIB per capita Brasil 2020. Você vai chegar num valor aí. Bom, o que que isso significa? O primeiro que achar aí pode colocar, por favor, aí. Significa um valor, né, médio de dinheiro por brasileiro, tá? Então, por exemplo, vamos supor que seja R$ 35.000. Então, você pega todo o dinheiro que... Pode falar, Anne. Você achou aí? 35.672. Ah, obrigado. Tá, então eu chutei bem porque eu Bem li... certo. É, mas eu chutei bem porque o livro, ele traz informações de 2011, então a gente vê que era um valor aproximado disso, então eu joguei um pouquinho para cima, então a gente vê que assim, se você pegar toda essa produção de riqueza no Brasil, de produtos e serviços, e dividir por brasileiro, você tem R$ 35.000 por brasileiro, tá? Então essa é um PIB per capita, tá bom? É claro que o PIB, ele só analisa essa questão econômica, é um número, é um dinheiro, vamos dizer assim. O PIB, não, isso aí é anual. 35 mil por ano, por brasileiro, tá? Então, foi importante essa sua pergunta. Então, esse valor, ele é anual, tá? Então, você vê aí se você está aí acima ou abaixo do PIB. Para você estar acima do PIB, você teria que ganhar quantos mil por mês aí? 3 mil. 3 mil vezes 12, 36. Você precisaria ganhar uns 3 mil para você. Só que, pessoal, então quer dizer que eu tô... Pessoal, PIB
e renda são coisas diferentes, tá? É só um valor para você ter uma ideia. Por quê? Porque o Brasil comprou uma máquina de ressonância magnética da Itália que custou 24 milhões de reais. Isso entrou no PIB, entendeu? Então, o Brasil exportou milhões de toneladas de trigo e o dinheiro veio para o Brasil. Isso entrou no PIB. Então, não é para vocês medirem o seu grau de riqueza em relação a isso, tá? É só isso é uma ideia geral. Mas é importante porque o PIB, como ele mede uma média entre todos as cabeças ali do país, ele dá uma ideia do nível de riqueza do país. Isso é possível, isso você consegue saber, o nível de riqueza. Então, embora o PIB ele não leve em consideração a saúde de uma pessoa, se as pessoas estão saudáveis ou não. O PIB não leva em consideração se as pessoas estão felizes, se as pessoas estão a beleza, a integridade, a honestidade, a sabedoria. Ele não calcula essas coisas. O PIB é um valor monetário. Mas então, por que que o PIB está relacionado ao bem-estar? Visto que o bem-estar leva em consideração a felicidade da pessoa, a saúde, né, a beleza, entre outras coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a gente está quase trazendo coisas um pouco mais do mundo subjetivo para uma coisa um pouco mais objetiva, tá? Mesmo que se eu falar para vocês, se eu fizesse uma pesquisa aqui com vocês sobre bem-estar, nós chegaremos a resultados assim, sabe? Por quê? Porque o bem-estar para o João Dearo pode ser diferente de bem-estar para a Valquíria, que pode ser diferente para o Eduardo, que pode ser diferente para a Bruna, tá? Então, bem-estar, a gente consegue fazer um conceito geral, tal, mas a forma como eles avaliam cada aspecto é diferente, tá? Então, vamos lá. Tá certo. O bem-estar está relacionado a coisas que não está no PIB. Tudo bem. Mas por que que o PIB, então, está relacionado ao bem-estar? Porque dinheiro ajuda. Nós vivemos em um mundo material, fisicamente falando, matéria, tá? O dinheiro move as coisas, ele tem um poder de ação, você pode usar da forma que você quiser, então tudo acaba se transformando, tudo acaba tendo um determinado preço, né? Esse tudo entre aspas, tá? Então, o que que acontece? É evidente que se você tem uma quantidade maior de dinheiro, você tem uma tendência a ter mais bem-estar. Por quê? Porque dinheiro na mão, né, é vendaval, como fala o ditado. Porque se você tem mais dinheiro, você consegue ter mais conforto, você tem um carro melhor, um carro flex, um carro de câmbio automático, um carro novo, você tem um ar-condicionado na sua casa que você pode gastar sem preocupação com a conta de luz, você põe placas solares para você não se preocupar com conta de luz, você pode ter uma piscina na sua casa, você pode morar numa casa melhor, você paga um plano de saúde particular para a família, você consegue dar educação em escolas melhores, entre aspas, né? Vamos colocar assim, melhores, você consegue pelo menos ter mais livros, mais acesso, você consegue ter um computador melhor, você pode comprar uma bicicleta para ter o novo hábito de pedalar, então você pode fazer mais viagens, ou seja, o dinheiro está relacionado sim ao bem-estar. Por quê? Porque ele pode fazer muitas coisas, muitas coisas. Então, embora no cálculo do PIB não se trate desses conceitos entre aspas, mais abstratos, que fazem parte do bem-estar, mas o dinheiro, ele pode propiciar melhores condições no seu ambiente, na sua vida, né? Você tem um consumo de coisas que possam te trazer, sim, um bem-estar, um hobby e tudo mais, tá? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Pessoal, é isso, tá?